Na sua infância, o seu pai xingava você todos os dias e também te batia? E hoje você carrega problemas de intolerância alimentar, problemas no seu intestino, uma ansiedade muito grande, uma tensão muito grande, além de até mesmo um zumbido que você sente no ouvido que nada resolve? Quero compartilhar com você um caso que eu atendi na sessão de diagnóstico para você entender essa conexão da nossa mente com o nosso intestino e como que a nossa mente causa todos os sintomas no nosso corpo físico. Uma pessoa me procurou dizendo: Ju, eu tô sofrendo muito com dores no meu estômago, um bruxismo muito grande, eu tenho um zumbido no ouvido que já faz mais de 10 anos que eu venho carregando e os meus sintomas só estão piorando e agora o meu intestino tá oscilando entre preso e solto. Quando eu comecei, né, a entender sobre o caso dele, a gente começa a sessão de diagnóstico, eu faço toda a análise dos sintomas físicos e depois a gente vai para a linha do tempo. Quando ele começou a contar sobre a linha do tempo, ele me falou: Ju, eu sou o terceiro filho, eu tenho dois irmãos mais velhos e a gente costumava ir para a roça. E quando a gente costumava ir para a roça, o meu pai, ele não entendia que eu era menor. E aí eu tinha que fazer o mesmo serviço que os meus irmãos que já eram muito mais velhos do que eu. E eu não conseguia. Eu tinha um sentimento dentro de mim de medo, de tensão, que eu tinha que dar conta de tudo aquilo, mas eu não conseguia. E eu me sentia impotente. E junto com isso, basicamente todos os dias eu apanhava do meu pai, porque eu não dava conta do serviço, meu pai me batia e me xingava todos os dias. E foi assim a minha infância e a minha adolescência. E aí com 15 anos eu saí de casa. E ele falou pra mim que ele carregava uma mágoa, uma raiva muito grande, mas depois de adulto ele conseguiu perdoar o pai. Quando eu fiz, né, entendi sobre a história de vida dele, sintomas, mais toda a linha do tempo, e eu fiz essa integração entre corpo e mente e emoções, eu mostrei para ele que tudo o que ele sentiu lá na infância, do pai xingando, do pai batendo, fez com que ele tivesse um misto de medo e raiva muito grande. O medo faz com que o intestino prenda e a raiva faz com que o intestino solte. Por isso que ele estava tendo essa oscilação entre intestino preso e intestino solto. Ele falou que ele não conseguia dormir. Por quê? Porque ele sempre ficava remoendo e lembrando das situações lá do passado que ele vivenciou. Ele falou que ele estava com uma dor muito grande com relação ao bruxismo, que mesmo usando placa, quando ele estava tomando banho, quando ele estava varrendo uma calçada, quando ele estava fazendo os afazeres da casa dele, o que que acontecia? Ele sentia que tinha um apertamento muito grande e os dentes já estavam começando a se desgastar. Quando eu expliquei para ele que a diarreia, as queimações que ele tem, o bruxismo, tudo isso é decorrente da raiva que ele engoliu durante muitos anos da vida dele, de todo esse xingamento, né, e que ele apanhou do pai dele, tudo isso ainda estava no inconsciente dele, ou seja, na mente dele. E por mais que ele tivesse falado que ele perdoou o pai, pode ser que o adulto que tendo a consciência daquilo, o adulto sim conseguiu perdoar. Só que o que que acontece? O problema é que a criança ainda está presa onde? No trauma. As dores emocionais de tudo que ele vivenciou, e quando a gente começou a conversar, ele até se emocionou de tudo que ele já vivenciou, foi muito pesado e muito profundo. E essas dores emocionais ainda estão dentro dele, por isso que estão causando sintomas. E junto com isso, a raiz de medo também está muito presente, causando a insônia que ele tinha. Ele falou para mim assim que ele tem um bolo aqui que não sai, um pigarro, uma coisa que ele não consegue lidar com aquilo. E isso também é decorrente de tudo que ele engoliu uma vida toda. Engoliu medo, engoliu raiva, engoliu palavras que ele não conseguiu dizer, engoliu emoções que ele não conseguiu expressar e parou aonde? Aqui, que está entalado. E o zumbido no ouvido é todo o xingamento que ele escutou do pai. Ou seja, quando a gente entende que todos os sintomas físicos nada mais são do que uma comunicação que o nosso corpo manda pra gente, a gente faz essa integração entre corpo e mente e emoções, a gente entende que não precisa passar o resto da vida com dor, com mal-estar, tomando remédio, com restrições alimentares, com medo de sair, medo de comer, medo de passar mal. A gente olha para dentro, para essas raízes emocionais, limpa e ressignifica, e uma vez que a gente faz tudo isso, o que que acontece? Os sintomas desaparecem, porque o sintoma ele só está cumprindo uma função de mostrar para você que tem dores emocionais aí dentro que você não viu e que precisa ser visto. E uma vez que ele entendeu isso, ele falou: Ju, fez total sentido para mim, eu quero muito limpar todo esse lixo emocional porque eu mereço viver uma vida de forma leve, tranquila e saudável.
E foi exatamente isso que aconteceu. Se você se identificou com esse caso e está passando por sintomas intestinais e teve uma infância muito difícil, de pai, mãe te xingando, te batendo, enfim, que você sabe que você carrega dores emocionais e que o seu intestino está doente, debilitado, que você está sofrendo com ansiedade, depressão e vários sintomas no seu corpo físico, não vai ser com dieta, com remédio, com enzimas que você vai conseguir acabar com tudo isso. O primeiro passo para acabar com essas dores é agendar a sua sessão de diagnóstico. Nela eu vou fazer exatamente o que eu fiz com essa pessoa. Vou analisar os seus sintomas físicos, as suas raízes emocionais, fazer essa integração entre corpo, mente e emoções e direcionar o melhor tratamento para você encontrar essas raízes emocionais e voltar a viver também a sua vida de forma leve, tranquila e saudável. Se isso fez sentido para você, o primeiro passo é clicar ali no link que está na minha bio e agendar a sessão de diagnóstico.